Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Regional São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a investigação e a desarticulação de facções criminosas. E para falar sobre este assunto importante, nós trouxemos hoje o Dr. Fernando Santiago, delegado de polícia da cidade de Guarulhos. Ao lado dele, para ser o nosso anfitrião, está o Dr. Fernando Davi, que é secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. 15 de maio de 2017. A Polícia Civil de Guarulhos realiza uma grande operação contra a organização criminosa chamada PCC, Primeiro Comando da Capital, cumprindo dezenas de mandados de prisão e dezenas de mandados de busca e apreensão. Essa ação foi chamada de Operação Inconfidência. Eu estou aqui omitindo detalhes da operação justamente porque o mentor dela está aqui conosco, ou um dos mentores, o delegado que presidiu tudo isso, Dr. Fernando Santiago, com quem nós conversamos agora. Mas antes, gostaria de passar a palavra ao Dr. Fernando para lhe dar as boas-vindas. Olá, é sempre uma honra falar em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também uma honra receber um colega tão destacado, um colega que é meu amigo, né, pessoal, e além disso, é talvez um dos mais competentes delegados de polícia aqui do Estado de São Paulo. Ele tem o dom da investigação. E é exatamente isso que nós tentamos trazer de alguma maneira. Eu gostaria de pontuar em caso concreto, na prática, o que uma polícia de inteligência pode fazer. E é por isso que eu tenho a honra e convidei o Dr. Fernando Santiago para falar conosco sobre a Operação Inconfidência. Né? Dr. Fernando, como é que essa operação se iniciou? Conte-nos do período embrionário dela e vamos conversar ao longo do programa sobre os detalhes. Bem, essa operação se iniciou mais ou menos um ano e meio antes dessa grande operação que se deu na cidade de Tiradentes, quando uma das equipes de investigação do 4º DP de Guarulhos conseguiu prender em flagrante a mulher de um traficante conhecido na região. Esse traficante ele exercia a função de sintonia. Leia-se, sempre quando o Primeiro Comando da Capital utiliza essa palavra sintonia, ele está querendo denominar uma espécie de um gerente. Ele, sempre um sintonia, ele vai gerenciar uma espécie de um setor. E nós conseguimos prender em flagrante a mulher de um sintonia do setor financeiro, que já tinha sido sintonia do setor de cadastro. Bem, quer dizer, é uma empresa. É uma empresa. Tudo setorizado. Setor financeiro, setor de cadastro, tem setor de pessoal também, RH, deve ser. Esse setor de cadastro, por exemplo, ele faz às vezes desse setor de RH numa empresa comum aqui fora. Meu Deus. Porque realmente, Adriano, o Primeiro Comando da Capital, ele tem uma estrutura toda empresarial e o objetivo final dele é justamente lucro. Ele se desvirtuou daquele objetivo inicial de quando o PCC surgiu em Taubaté, em agosto de 93, quando ele tinha aquele viés ideológico de lutar pelos direitos do encarcerado. Hoje em dia, a intenção, o objetivo principal dessa organização criminosa é justamente angariar lucros. E, nesse sentido, eles realizam uma estrutura nos mesmos moldes que uma empresa privada aqui fora realiza. Então, nessa oportunidade, nós prendemos a mulher desse traficante porque ela ajudava o marido a guardar não só drogas e insumos para a multiplicação dessas drogas, como também cadastros importantíssimos. Esse foi o maior tesouro da investigação, porque nós aprendemos... Para você ter uma ideia, nós fechamos a primeira fase com 14 volumes. Cada volume de inquérito policial tem cerca de 200 folhas. E a maioria desses documentos
foram extraídos justamente dessa apreensão na casa desse traficante, desse Sintonia, que tinha sido Sintonia do cadastro e na oportunidade era Sintonia financeira. Então, a partir desses documentos, que na sua maioria se tratavam de planilhas cadastrais mesmo, iguais às planilhas de RH. Coisa organizada. Exatamente. Profissional. Profissional, como você mesmo mencionou, o RH, aquelas planilhas de RH que uma empresa comum tem, eles tinham. E essas planilhas sempre vinham com o nome vinha com o nome de cada membro, o apelido, o vulgo, né? O que eles chamam de quebrada de origem, que é onde esse indivíduo foi batizado, a quebrada que fecha, entre aspas, quebrada que fecha, que na verdade quer dizer o setor onde ele atua, ou a região onde ele atualmente atua. Vinha a denominação linha vermelha, que seria o telefone, e esse telefone não tinha muita importância, porque esses telefones eles direitinho mudam de hora em hora, com muita frequência. E além dessas informações, tinham as responsabilidades que eles chamam de responsa. Então eles mencionavam nessa planilha responsa anterior e responsa atual. Então, por exemplo, uma responsa seria essa própria responsa desse Sintonia financeira, que a responsa anterior era justamente a Sintonia de cadastro. E essa responsa pode ser várias, ele pode ser uma torre, que eles chamam de uma determinada região, ele pode ser... Torre abaixo de Sintonia? Não, o torre, ele é porque em São Paulo, eles fazem uma divisão nos mesmos moldes que o DDD. Então, por exemplo, a Baixada Santista, eles chamam de região 13, por exemplo, por causa do código do DDD, sim, que é 13, no interior 19. Então, na verdade, o torre estaria acima, né, dos Sintonias. Os Sintonias seriam uma espécie de... a torre comanda a torre da região 13, da região. A torre da região 12. Exatamente. Entendi. Exatamente. E eu queria até perguntar para o Dr. Fernando Santiago, primeiro, até onde eu sei, não foi uma trombada, né? Foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que já dá mais valor ainda à investigação. E quanto tempo você demorou para analisar todos esses documentos e quais foram, mais ou menos, o número de membros altos do PCC que foram identificados? Bem, o interessante é que quando a gente realiza a apreensão dos documentos, muitos acreditam que o trabalho acabou ali. E não é verdade. Muitas vezes o trabalho apenas começou, porque é uma quantidade tão grande de documentos e o trabalho mais dificultoso é justamente analisar documento por documento e separá-los por tema, né? Então, após essa apreensão, que seguiu uma investigação própria, que era a investigação desse auto de prisão em flagrante, que, embora já tinha terminado, eu pedi judicialmente que aquele material apreendido naquela ocasião servisse de base para uma outra investigação, porque naquela oportunidade nós prendemos essa moça pelo flagrante de tráfico. Então bastava eu comprovar que ela estava na posse daqueles entorpecentes, daqueles insumos, e até daqueles cadastros, mas que era muito importante esses cadastros serem analisados em uma investigação apartada, justamente para investigar a organização criminosa. E isso se deflagrou mais ou menos a operação Inconfidência, por exemplo, que foi uma operação visando a organização criminosa e não aquele crime de tráfico de drogas anteriormente, onde essa moça foi presa. Ela demorou mais ou menos cerca de 1 ano e meio, depois de análise de muito documento. E nessa análise, quantos mais ou menos, você tem ideia de quantos? Eu quero Sim. só deixar aqui claro para os colegas e tudo mais, que eu estive no 4º DP de Guarulhos em estágio da Academia de Polícia e tive a oportunidade de acompanhar um pouco a organização desses papéis e como que o Dr. Fernando ele conseguiu diagramar a organização criminosa de uma maneira muito técnica, muito correta.
Então, eu fiquei impressionado com o trabalho. Foram mais de 10, é isso? Mais de 10? Os membros do PCC? Não, nós conseguimos identificar cerca de 200 membros. 200 membros? 200 membros. Quanto não, ocorre no Brasil ainda, hein? No Brasil? Quantos existem naquela hoje, mais ou oportunidade. menos? O senhor tem alguma ideia? É difícil. Nós temos com essa investigação, nós conseguimos ampliar muito o número de alvos. Até mesmo porque houve um desdobramento posterior, onde nós conseguimos descobrir membros que estão todos nos bancos de dados lá do 4º DP de Guarulhos, membros de outros estados. Nessa oportunidade... identificou 200, desculpa interromper, 200, mas teve 33 mandados de prisão, foi 33. isso? Acontece o seguinte, essas 33 são lideranças. Ah. No desdobramento desses 200, a gente chega até quase em vulgo. Entendi. Sem a identificação completa, a gente chega a catalogar quase 2.000 no Brasil todo. No Brasil todo, incluindo Mato Grosso do Sul, onde o número de membros é também gigante, tendo em vista que algumas cidades fazem fronteira com o Paraguai. Por exemplo, Pedro Juan Cabaleiro faz aquela divisa com Ponta Porã, então uma rota muito de tráfico muito importante. Capitão Badon, ela faz fronteira com Coronel Sapucaí. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, por essa razão, tem muito membro, assim como o Paraná também, porque Cidade del Este também manda muita droga para o Brasil, faz fronteira com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é evitado, inclusive, né? Porque hoje em dia muito é muito fiscalizado. E a fronteira a rota mais nobre, na verdade, é Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, porque forma quase que uma reta. E que inclusive o que revigorou muito a força do primeiro comando da capital, porque hoje eles tomam, com a morte do Rafah, eles tomam conta daquela região. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, doutor Fernando, eu vou ter que interromper agora para a gente encerrar o primeiro bloco, mas a gente já volta continuando esse papo bastante interessante, ok? Segurança Pública em Debate hoje está falando sobre investigação e desarticulação de facções criminosas. Primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, segundo bloco, já já. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da investigação e desarticulação de facções criminosas, tendo como foco a Operação Inconfidência, desencadeada pelo 4º DP de Guarulhos em maio de 2017, cujo titular ou cujo responsável por essa operação está aqui conosco, é o doutor Fernando Santiago. Doutor Fernando, tem muita coisa para falar, então eu vou jogar a bola para o senhor de novo para a gente continuar nesse papo interessante, mas eu queria só jogar uma pergunta. O título do programa fala Investigação e Desarticulação de Facções Criminosas. O senhor fez uma operação que realmente foi uma facada, entre aspas, no PCC, que é o primeiro comando da capital. Qual é a peculiaridade, na opinião do senhor, na investigação justamente dessas facções criminosas? Existe alguma coisa que diferencie essa investigação das demais? Nessa investigação nós adotamos uma estratégia de comprovar que aqueles membros que estavam na planilha pertencem sim à organização criminosa. Porque muitas vezes a gente sabe que fulano, o Zequinha, o João, ele pertence ao PCC, mas a gente tem uma certa dificuldade de vincular. Então, para isso... E o delegado tem que ter prova... tem que ter alguma prova... Ainda mais para cumprir mandado de prisão. Então, precisa identificar bem a pessoa. E essa é a dificuldade. Eu ia até perguntar para o Fernando exatamente isso. A investigação girou em torno exclusivamente de organização criminosa. Quer dizer, foi pura prova de que existe a organização, que ela está bem... profissionalmente dividida e que os membros são X, Y, Z e W, você chegou a 2.000 nomes. É isso mesmo? Sim. Nesse momento,
como eu disse, aquele flagrante lá atrás, aquilo se encerrou e nós passamos a investigar o crime de organização criminosa. E para investigar o crime de organização criminosa, é requisito que a gente comprove que aquela organização criminosa exista, que todo mundo sabe que existe, mas você acaba tendo que ser demasiado e explicar tudo de novo, a origem da organização criminosa, toda a história, e até fazer consulta e inquéritos de outras delegacias e processos penais, que inclusive já se encerraram, mas esses processos, eles, quando na sua sentença, eles acabam, o Estado acaba atestando a existência daquela organização criminosa. Então isso foi muito importante, pegar documentos judiciais que comprovassem a existência dessa organização criminosa. Bem, uma vez comprovada a existência dessa organização criminosa, a gente tem que fazer o vínculo desse membro àquela organização criminosa. E aí que entra a planilha. Qual que é o trabalho que é muito importante? É você pegar aquela planilha e tentar provar para o magistrado que todos os dados que estão naquela planilha, eles correspondem à verdade. Você pega o nome do rapaz João da Silva e você consegue identificar o João da Silva. Ponto. Identificou o João da Silva, você vai no campo lá, vulgo, sei lá, macarrão. Você tem que pesquisar nos bancos de dados do Estado que existe um João da Silva que se chama macarrão. Muitas vezes a gente consegue isso nos dados do presídio, da Secretaria de Administração Penitenciária. Feito isso, você vai para uma nova etapa, você vai naquele campo que eu disse, quebrada de origem, ou quebrada atual, onde ele atuava e onde ele passou a atuar. Então você tem que provar que realmente ele morou naquela região. Depois o batismo, mesma coisa, normalmente eles são batizados em presídio. E isso também é muito importante. Uma vez que diz que ele foi batizado no presídio X, no dia 1 de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, você tem que provar que no dia 1º de fevereiro ele estava preso naquele presídio. Então, e troca o vulgo às vezes. Exatamente. Né? Então esse confronto de dados é que prova a veracidade daquela planilha e aí você acaba comprovando que aquele indivíduo pertence sim à organização criminosa. Eu vou além. Quanto isso não contribuiu para eventuais ataques ou eventuais climas de terror, às vezes, feito por uma facção criminosa que a gente conhece, que é essa facção, nós já termos os dados dos membros que estão soltos, que estão presos, quer dizer, nós podemos, de alguma maneira, conseguir fiscalizá-los, ainda que à distância. Então, é uma contribuição incrível. Você conhece outra investigação que chegou a tantos nomes assim? Olha, eu não posso falar sobre isso porque eu me atenho ao trabalho do 4º DP. Então, no 4º DP, realmente foi o maior trabalho que nós fizemos. Não, agora, eu acredito que a polícia possa ter... a gente tem, inclusive... Temos colegas muito bons. Mas, de fato, no 4º DP de Guarulhos, que é o bairro Pimentas, é isso que eu até ia comentar, porque é incrível, né? É um lugar realmente difícil, a gente sabe que é um lugar de extrema dificuldade ali, problemas sociais graves. Você tinha, enfim, equipe? Como que você fez para realizar? Você parou o trabalho ou continuou o trabalho? Realmente, esse foi um ponto muito difícil, porque a nossa delegacia ela não tem uma área de especialização. Ela trabalha, como a gente chama vulgarmente, de clínica geral. Então, a gente tende desde o furtinho do celular no banco da praça até um homicídio, um latrocínio, um tráfico de drogas. Então, isso realmente, a gente não pode concentrar todas as energias num trabalho só. Então, como foi um trabalho realmente que a gente tratava com carinho, basicamente, eu tive que trabalhar com mais um ou dois policiais que... Dois policiais. Que na verdade estavam dispostos a fazer mais do que eles são obrigados, porque eles têm, como eu disse, eles têm um dever de investigar outras coisas. E passamos a trabalhar isso aí realmente com um número mais reduzido. Mas a partir do momento também, diga-se de passagem, que as investigações foram desenrolando, o distrito policial todo se empenhou. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito boa, uma equipe de investigadores muito boa, escrivães que realmente, raras vezes eles saem antes da hora, trabalham até tarde. E após isso também
por sorte, eu tive apoio de colegas incríveis. O CICC ajudou também? Do CICC, tive o apoio do Demacro, tive o apoio do CICC, eu devo lembrar do Jaime, do Dr. Ielo, no Demacro do Dr. Fernando, então o Dr. Tupan também. Porque seria como cumprir 33 mandados em lugares diferentes com 2 policiais? Seria impossível, né? Não, isso aí foi só uma fase embrionária. Depois que a coisa começou a se desenvolver, aí o distrito todo se empenhou, e depois a seccional também prestou muito apoio, e depois da seccional o Demacro também, principalmente o setor de inteligência do Demacro, a UIP, e depois o CICC, a Secretaria de Segurança Pública. A gente recebeu ajuda de todos os setores da polícia. Então não é um trabalho também individual. Sim. Foi o coleguismo ajudou muito com que esse trabalho se tornasse o que se tornou. Uma coisa que o telespectador deve estar se perguntando, e a gente não explicou até agora, é por que o nome da operação foi Inconfidência? Porque nós separamos por regiões. Como eu disse, nós temos, desses 2.000, 200, na verdade, cerca de 100 e alguma coisa fazem parte de uma posição destacada de cúpula dentro da organização criminosa. E aí seria impossível nós deflagrarmos uma operação onde nós nos concentrássemos em todos esses membros de uma só vez. Então nós resolvemos dividir por região. E a primeira região que nós deflagramos essa operação foi justamente aquela região da cidade de Tiradentes. Por isso o nome da operação Inconfidência. Área do 54 DB. Exatamente. Entendi. E daí virou Inconfidência. Mas nós sempre, em prosseguimento a essas investigações, nós estamos já realizando operações em regiões menores. Mas essas prisões, elas, de uma certa forma, alertaram a organização de que o senhor estava realizando esse tipo de investigação e, portanto, essas operações subsequentes foram dificultadas numa certa medida ou não? Há sempre uma dificuldade, eles tentam dificultar isso no sentido de ocultar o seu paradeiro, né? Porque, na verdade, nós já temos a prova e a comprovação de que eles pertencem à organização criminosa. Então, na verdade, um grande finale, mas que seria a prisão deles. Todavia, essa prisão, diga-se de passagem, não é o mais importante. Porque uma vez que seja comprovado que ele pertence àquela organização criminosa, o mais importante é que a polícia judiciária faça o seu papel, que é colher a materialidade e a autoria. Colhendo a materialidade e a autoria, ele vai ser condenado. E uma hora ou outra ele irá ser preso inevitavelmente. Esses 33 mandados surtiram em 33 prisões ou não? Não, nós ainda temos cerca de 8 foragidos. Na oportunidade não foram presos todos, foram presos apenas 3 naquele dia, e outros foram sendo presos em dias posteriores, porque era uma região muito grande, né? E como eu disse, eles conseguem dificultar o seu paradeiro. Mas, como eu disse, o mais importante do trabalho é justamente colocar esses indivíduos com status de procurado. Isso é o mais importante, porque isso, inevitavelmente, esse status de procurado vai proporcionar uma prisão, isso é inevitável. Então, isso é o mais importante que a prisão, é você conseguir comprovar que ele cometeu aquele crime, que ele pertence à organização criminosa e que ele tenha contra ele um mandado de prisão expedido. Eu só queria também colocar uma coisa que eu achei importante. Eu vi que houve, de fato, uma repercussão na imprensa, inclusive na Rede Globo e tudo mais. Quais programas você se lembra assim, que passou a sua operação? Eu acho até que foi tímido, de verdade, mas deveria ter passado mais. Mas quais programas você lembra? Você foi entrevistado muitas vezes? Teve uma grande repercussão. Teve repercussão realmente na Globo News, no Jornal Nacional, nos programas da Bandeirantes, do SBT. Não, acho que o Fantástico não. Mas, e sem contar também a imprensa local. Uma pena que os bons trabalhos muitas vezes não ficam, não são tão divulgados
quanto deveriam, né? Mas é excelente, trabalho maravilhoso. Eu queria te dar os parabéns em nome da entidade de classe, em nome dos delegados de polícia. A gente só tem orgulho. É meu amigo, não conta muito que é meu amigo, então a gente falar do orgulho que nós temos um colega que está num lugar difícil, que fez das tripas coração aí. Para identificar, eu tenho certeza que você fez levantamentos muito delicados, que arriscou. Porque ele falando parece fácil, né? Parece achar fácil. quebrada, achar não sei o quê. Dá para você pontuar rapidamente, Fernando, como você realizou esse cruzamento? Você fazia levantamento de campo. Sim, aqui, na verdade, muitas dessas informações já estão em bancos de dados, né? É o que eu costumo dizer. Muitas vezes o policial novato, ele entra para a polícia judiciária com uma certa crise de identidade, querendo vestir uma roupa tática e andar de fuzil, quando na verdade a investigação sentado no distrito policial, analisando o banco de dados, é muito importante. E a gente não pode perder essa identidade. Nosso trabalho é investigativo e muitas vezes todas essas informações já estão em bancos de dados. Estão em bancos de dados do sistema penitenciário, estão em bancos de dados da própria Polícia Civil. Se for preciso, você busca no Judiciário ou até na Polícia Militar. Você tem que acessar todos esses bancos de dados e muitas vezes você consegue, dentro do distrito policial, sentado numa cadeira diante do computador, angariar essas informações, e aí você vai para o campo, para a rua e confronta essas informações com as informações de rua. Dr. Fernando Santiago, delegado de polícia, 4º DP de Guarulhos, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. O programa foi tão bom que passou rápido. Eu que agradeço. Dr. Fernando Davi, secretário-geral da ADPESP, também agradeço muito a sua participação. Este foi o programa Segurança Pública em Debate e hoje falamos a respeito da investigação e a desarticulação de facções criminosas focados na Operação Inconfidência do 4º DP de Guarulhos, realizada em 15 de maio de 2017. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.